Olá pessoal, vamos estudar a cinemática, certo? Cinemática. O que a cinemática estuda? A cinemática estuda o movimento. Ela estuda o movimento sem importar as causas. Ou seja, quem causou o movimento. Por exemplo, eu tenho uma bola, certo? Essa bola aqui, ela vai estar em repouso. E eu vou aplicar uma força. A cinemática, ela vai estudar o quê? Ela vai estudar o movimento. Ela não está interessada em saber a força que eu apliquei para essa bola se movimentar. Então, a cinemática, ela estuda o movimento sem se importar com quem causou este movimento, certo? Vamos lá? Então, nós vamos estudar agora o conceito de movimento, repouso e referencial. Para que ocorra movimento ou repouso, eu preciso de um referencial. E o que seria o referencial? Referencial é algo que eu utilizo para me orientar, certo? O referencial ele serve para dizer se um corpo ele está em movimento ou se ele está em repouso. Por exemplo, eu tenho aqui um poste, certo? Aqui eu tenho um carro se deslocando a velocidade de 70 km por hora. Então, esse carro passou pelo poste a 70 km por hora. Aí eu vou perguntar, o carro está em movimento ou ele está em repouso em relação ao referencial? Quem é o referencial? O poste. O poste é o referencial. Eu preciso do referencial porque quando eu tenho movimento, ocorre quando a distância entre o referencial e o objeto, no caso o carro, variam. Quando o carro passa pelo poste, a distância entre o carro e o poste começa a variar. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Então, conforme o carro vai se distanciando, o espaço vai variando, certo? A distância entre o poste e o carro varia. Então, nós temos o quê? Nós temos que o carro em relação ao poste está em movimento e o poste em relação ao carro também está em movimento. Por que o poste está em movimento? Porque o carro se distancia do poste. O carro se distancia do poste e o poste se distancia do carro. Então, o carro está em movimento em relação ao poste e o poste está em movimento em relação ao carro. Eu digo que está em movimento porque a distância entre os dois está variando. Quando é que eu digo que está em repouso? Quando é que um objeto ele está em repouso? Vamos supor, eu tenho uma moto vermelha
eu tenho uma moto azul. Aqui está na velocidade de 40 km por hora e aqui na velocidade também de 40 km por hora. A moto vermelha em relação à moto azul está em repouso. Por quê? Porque a distância entre as duas não varia. A moto vermelha está a 40 km por hora e a moto azul está também a 40 km por hora. Então eu tenho duas motos e elas estão paralelas. A distância entre elas não varia. Na hora que a moto azul ela aumenta a velocidade, ela começa a se distanciar da moto vermelha. Neste momento eu digo que está ocorrendo o quê? Movimento. Na hora que as duas estão paralelas uma à outra, a moto azul está em repouso em relação à moto vermelha e a moto vermelha está em repouso em relação à moto azul. Ok, pessoal? Então, nós estudamos até agora o conceito de cinemática, que a cinemática ela vai estudar o movimento sem importar quem causou este movimento. E agora nós vamos estudar movimento e repouso. Para dizer que um corpo está em movimento ou em repouso, eu preciso de um referencial. Mas o que é o referencial? É algum ponto que eu utilizo como referência. Por exemplo, para chegar na escola, qual é o referencial que eu tenho? Se estiver localizada uma padaria em frente à escola, o referencial pode ser a padaria. Se próxima à escola tiver uma igreja, o referencial vai ser a igreja. Então, você descreve o caminho, ensina onde a escola está localizada e utiliza referenciais. Quando é que eu tenho movimento? Eu tenho movimento quando a distância entre o objeto e o referencial ela varia. Se a distância variar, eu tenho movimento. Se a distância não variar, o objeto está em repouso. Um exemplo aqui da moto. Vou botar aqui o nome moto. Ok? Então, mostrando aqui, ó, para quem quiser anotar. Então, nós estudamos a cinemática. A cinemática estuda o movimento. Ela estuda o movimento sem se importar com as causas. Ou seja, quem causou o movimento. Que eu dei o exemplo da bolinha. Dentro de cinemática, nós vamos estudar o movimento. Se existe movimento, existe o repouso. Para que ocorra movimento e repouso, eu tenho um referencial. Certo? Então, aqui eu tenho um poste e aqui eu tenho um carro. O carro está se distanciando do poste. Ele passou pelo poste com a velocidade de 70 km por hora. Se essa distância está variando, eu estou dizendo que eu tenho o quê? Que eu tenho movimento. Se a distância permanece a mesma, eu não tenho movimento, eu estou em repouso. Movimento ocorre quando a distância entre o referencial e o objeto, no caso o carro, variam. Quando é que ocorre o repouso? O exemplo aqui da moto. A moto vermelha está a 40 km por hora e a moto azul também está a 40 km por hora. A moto vermelha em relação à moto azul, ela está em repouso. Por quê? Porque elas estão paralelas, estão na mesma velocidade. Se elas estão na mesma velocidade, elas estão paralelas. Na hora que uma moto ultrapassa a outra, aí nós temos o quê? Movimento. Houve um deslocamento e a moto azul está em movimento em relação à vermelha e a vermelha está em movimento em relação à azul. Se o carro está na frente do outro e mantém a velocidade, um vai a 40 e o outro vai a 60. Se a distância entre os dois não varia, o carro azul está em repouso em relação ao vermelho e o vermelho está em repouso em relação ao azul. Certo? Na hora que um começa a ultrapassar, aí nesse momento eu digo que há movimento. Então, o conceito de movimento, o conceito físico de movimento, não é o conceito de balançar.
Porque o mesmo referencial, ele pode estar, o mesmo objeto, quer dizer, ele pode estar em repouso ou em movimento. Vai depender do referencial adotado. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um ônibus. O motorista aqui, ó. E os passageiros aqui, o Zé Mané, tudo aqui, ó. Esse passageiro aqui, em relação ao passageiro da frente, está em repouso. Esse passageiro em relação ao motorista está em repouso. Por quê? Porque a distância não varia. Esse passageiro em relação ao da frente está em repouso. Por quê? Porque a distância entre eles não varia. Agora, em relação a uma pessoa que está aqui do lado de fora, o ônibus está em movimento em relação à pessoa e a pessoa também está em movimento em relação ao ônibus. Por quê? Porque o ônibus vai passar aqui, ó, com a velocidade de 80 km por hora. Se ele vai passar, ele vai se distanciar da pessoa. Ele vai se aproximando e depois ele vai se distanciar. Se ele se aproxima, a distância aqui varia. Quando ele começa a se distanciar da pessoa, a distância também, o espaço aqui também vai variando. Ok? É isso aí, pessoal.